Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de julho de 2025. Ataque com míssil Tomahawk contra Moscou mudará tudo. É um míssil prometido por Donald Trump, é um míssil de ataque. O 30º Regimento Russo preso no caldeirão violento em Sumy. Essa é uma continuação de ontem, onde a situação dos russos em Sumy, cercados, está muito mais crítica. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Sempre a verdade, somente a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você, inscrito no meu canal. Muito obrigado. Os mísseis Tomahawk, que são mísseis de ataque poderosos, são também de desenvolvimento e fabricação norte-americana. Se fizerem um ataque em Moscou contra um alvo-chave, desde na porta da residência do ditador, ou na porta do Kremlin, ou no próprio Kremlin, com certeza mudará o panorama da guerra. E ele prometeu esse míssil, que não chegou ainda, mas acredito que, como ele está falando com muita insistência, que ele está muito irritado com o ditador da Rússia, e denota que a paciência do presidente americano, Donald Trump, com o ditador da Rússia se esgotou, né? Ele perdeu a paciência. E ele não está se limitando mais a declarar abertamente que está insatisfeito com a posição do ditador. E pessoalmente, principalmente por causa de como ele enrolou o presidente americano todos esses meses, desde que ele tomou posse. Ele está se sentindo traído, usado, humilhado. O presidente americano ele começou a falar com Moscou na linguagem de ultimatos agora, sempre que ele fala em linguagem de ultimatos. Assim, ele deu 50 dias para Putin concluir um acordo de paz com a Ucrânia, após o qual, caso não haja acordo, os Estados Unidos imporão tarifas de 100% contra a Rússia e seus parceiros comerciais. O presidente também americano perguntou ao presidente ucraniano Vladimir Zelensky por que ele ainda não havia atingido Moscou. Embora que talvez ele não tenha informação, a Moscou já foi atingida com drones, mas não com mísseis. E ele disse que daria mísseis para ele atingir Moscou. Eu acho que ele está querendo alvos graúdos, que a Ucrânia nunca usou drones contra alvos graúdos dentro de Moscou. Acho que alvos graúdos dá para entender exatamente o que eu quero dizer. Vocês conseguem entender. Seria o próprio Kremlin, ou naquele exemplo que eu falei, né? Na porta da casa do ditador da Rússia, né? No bunker lá, na porta do bunker dele, né? Agora, as tarifas comerciais de 100%, eu acho que não vão ser uma medida letal, né? As de 500% que estão sendo gestadas pelo Congresso americano, notadamente no Senado, inclusive apresentadas pelo senador Graham, que é um senador republicano e aliado do presidente Trump, teriam mais sucesso, né? Mas assim mesmo, a de 100%, se ela que for aplicada, vai criar muitos problemas para a Rússia. No entanto, é provável que o ditador não aceite o ultimato dos Estados Unidos. Eu acho que ele não vai aceitar, né? Essa é uma avaliação minha, né? E vai querer continuar a sua guerra, pois o ditador russo ele está convencido de que o Ocidente é covarde. Ele acha que a Europa é covarde, ele acha que os Estados Unidos da América são covardes, ou seja, todo mundo. Ele é o único valentão que está na esquina ali querendo brigar com todo mundo que passa, né? Um ataque com o Tomahawk à sua residência, a residência dele num bairro chamado Novo Ogariovo. Então, lá onde mora o Putin, né? Tem um bunker lá, inclusive, na residência dele. Não é uma residência, é uma mansão, na realidade. Quer dizer, residência porque ele mora lá, né? Mas dizem que ele tem 3 mansões com bunker alternativas na região de Moscou. Mas se acertar ali na residência, vai mudar a retórica e as ações da Rússia e as ações do próprio Putin. É uma opinião expressa, inclusive, por uma ativista da oposição russa chamada Olga Kurnosova. Eu falei com 2 R's, mas é Kurnosova.
em entrevista ao veículo de comunicação Obozrevatelj. E, de fato, Trump está falando sobre isso o tempo todo, mesmo durante seu primeiro mandato presidencial, mas até agora são apenas palavras. Vamos esperar que ele realmente entregue os mísseis, que ele já disse que vai entregar, e que, como quero lembrar para vocês, recentemente foi publicado no seu discurso, feito durante sua primeira fase, na qual ameaçou Putin de bombardear Moscou, e se ele atacasse a Ucrânia. Mas ele está atacando a Ucrânia há quase 6 meses. Né? Por falar nisso, agora no dia 20, né, daqui a 3 dias, fazem 6 meses, né? Julho 6 meses que o Donald Trump tomou posse. E ele disse que Putin acreditou nisso, né? Que ele poderia atacar Moscou, mas ele acreditou 10% das vezes. Agora ele acha que essa conversa aborda o mesmo tema. Então ele não está acreditando que o Trump vai fazer o que disse que vai fazer. Então é algo que o Donald Trump tem que mostrar para o Putin a seriedade das intenções dele, né? Enquanto o Putin estiver no poder, né, na minha opinião, eu não acredito em paz. Já falei isso outras vezes, mas quero reafirmar isso, né, categoricamente. Mas tudo é possível, né? Eu acho que principalmente se, de fato, a Ucrânia obtiver os mísseis de ataques que não estão muito falados, mas o ditador disse que vai dar. Provavelmente ele dará depois dos 50 dias, né? Provavelmente. Não acho que ele tenha um outro plano B. O Putin, né? Simplesmente porque ele está convencido de que o Ocidente é covarde e agora está em posição de assustá-lo. Que ele está querendo assustar o ditador. Em tudo que ele está fazendo, absolutamente tudo, Putin visa exatamente isso. Se ele tivesse um plano B, não teria atacado a Ucrânia. A pergunta, como todo mundo sabe, um ataque a Moscou com um míssil americano mudaria a posição de Putin? Será que ele mudaria? O mesmo nesse caso, não podemos esperar grandes mudanças. Não podemos esperar. Bom, aí eu acho que daí, para isso, não devemos atacar Moscou, mas a residência de Putin. Aí ele vai pensar que, de fato, ele tem que mudar de opinião. Mas acho que se atacar Moscou, eu acho que grande chance, porque aí ele vai ter um problema maior com o time dele e com os oligarcas, que eles vão fazer uma pressão muito grande para ele parar com a guerra ou se afastar do poder. Provavelmente poderá ter um golpe contra ele em Moscou, né? Isso realmente poderia fazer a diferença. Enquanto isso, eu quero abordar uma continuação do que eu falei ontem sobre Sumi, né? Um caldeirão, que lá virou um caldeirão, não entra russo, não sai russo ali daquela região onde estão os componentes, né, os russos do 30º Regimento do Exército de Vladimir Putin. Na vila de Kondratovka, né, que lembro que eu comentei ontem, lá agora tem remanescentes, né, porque a maioria morreu desse regimento de fuzileiros motorizados do 30º das Forças Armadas Russas. Então eles estão lá num caldeirão e com um bombardeio intermitente em cima deles. A situação nessa vila está se tornando catastrófica para eles. O recurso, o que acontece lá é que os russos perderam posições, inclusive na periferia de norte, onde eles estavam, de Kondratovka, tiveram que recuar, foram forçados a isso. Parte do grupo ficou bloqueada na parte central da vila, né? Uma parte de grupo muito pequena. O único corredor para a saída para o leste, que o resto poderia tentar sair, está sob forte fogo, pesado fogo das forças ucranianas. Artilharia, drones, morteiros, ou seja, não dão descanso para eles 24 horas por dia. Está todo mundo exposto ao fogo, todo mundo que eu digo, os russos. E os remanescentes desse 30º Regimento Russo estão no centro de Kondratovka, que é um grupo menor. E a Ucrânia não está indo fazer combate corpo a corpo lá, ou disputar casa a casa. Eles estão vencendo eles pelos cansaços, estão bombardeando, não entra comida, não sai comida, não entra munição, né? Então eles estão um sério problema, né? Eles deveriam inicialmente garantir a ruptura do cerco, né? Porque chegou ajuda. Chegaram 2 batalhões e não conseguiram romper o cerco e que tiveram que recuar mais para trás face aos bombardeios ucranianos também. Os 2 batalhões que chegaram não foram suficientes para retirar essas tropas cercadas na região de Sumi, especificamente na região de Kondratovka, né? E a operação foi interrompida, né?
eles iam sacrificar muitos homens e não iam conseguir efetivamente trazê-los, resgatar os russos que estão lá. E aí, no entanto, as últimas informações, os russos têm sofrido perdas enormes e eles mandaram os 2 batalhões da 810 da Brigada de Fuzileiros Navais da Federação Russa, foram enviados para tentar desbloquear os russos que estão cercados. Mas mesmo os autores que fizeram essa ajuda, né, eles não escondem seu desespero, porque eles, ao tentar romper o bloqueio para chegar às tropas que estão cercadas, perderam muita gente. A Ucrânia fez ali uma zona da morte e eles não conseguem entrar, então eles recuaram. Né? É uma coisa assim, eles recebem tiros, vem drone, vem artilharia e não vem inimigo, ou seja, não é uma combate de infantaria, mas a infantaria que veio salvar estão morrendo, né? E a ofensiva, então, em direção a Sumi, finalmente estagnou, fracassou, não estagnou, fracassou, né? Morreu, né? E essa região de Sumi é um dos novos pontos críticos agora, onde as forças armadas ucranianas estão contendo, avançando e expulsando os russos, né, dessa região de Kondratowka. Saindo dali, Sumi fica totalmente limpo dessa praga maldita que só prejudica e faz mal à Ucrânia. Os planos do Kremlin, nessa região, assim como em toda a Ucrânia, estão fadados ao fracasso. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Tenho certeza que você gostou. Compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Reze pela Ucrânia, que ela precisa muito de orações para essa guerra terminar. Paz e bem.